Na qualidade de secretário-geral do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, tenho a honra e o prazer de receber o nosso prezado e competente associado efetivo, Dr. Antônio Barcos Nobre. Ele nos apresentará a palestra tratando da formação das fronteiras brasileiras solucionadas pelo procedimento arbitral internacional. Inicialmente, tecerá considerações sobre o funcionamento do processo arbitral internacional para focar em 3 procedimentos. O primeiro deles, questão de Palmas, Argentina e Brasil, decidida em 1895. A seguir, questão do Amapá, entre França e Brasil, com decisão em 1900. E, finalmente, limites com a Guiana Inglesa, Grã-Bretanha e Brasil, em 1904. Assinala assim o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, entre expansões de grandes alegrias, 113 anos de sua fundação. Nada mais justo celebrar o aniversário desta Casa de Cultura em 15 de agosto para recordar imensa caminhada desde 1907, tendo à frente a figura imortal de João Pinheiro da Silva. Esta casa constitui um monumento que enobrece a nossa querida terra, hoje presidida pelo abnegado Dr. Luiz Carlos Abrita. Celebramos também, no ciclo que se fecha, o tricentenário da capitania de Minas Gerais, 1720-2020, entre ovações de alegria, considerando a situação em que nos encontramos, impedido de acontecer alguns ricos eventos presenciais, sob o empenho extraordinário dos coordenadores Márcia Maria Duarte dos Santos e Adalberto Mateus. Mas estamos todos sendo dignos dos antepassados que construíram este sodalício pelo esforço moral e material. Antônio Barcos Nobre exerce a advocacia há 25 anos. Graduou-se em Direito pela PUC Minas Gerais, especializou-se em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é mestre em Direito pela PUC Minas e doutorando pela mesma universidade. Mas atua no magistério há 23 anos. Universidade FUMEC em Belo Horizonte, Universidade de Itaúna, PUC Minas, Universidade de Alfenas. Participa ainda em bancas examinadoras junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e também junto à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Minas Gerais. Possui larga experiência de gestão administrativa. Eu creio hoje, porque cheguei a reconhecer que os homens da formação do Dr. Antônio Barcos Nobre estão resguardados das desordens morais. Pela sua formação moral belíssima, no labutar honrado do cumprimento de todos os deveres, ao calor de todos os sóis, mostra-se sempre digno da estremecida terra brasileira. Com muita alegria, venho participar desta
jornada de palestras promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, tendo, portanto, hoje como objeto tratar dos assuntos relacionados à formação das fronteiras do Estado brasileiro. Meu nome é Antônio Marcos Nome, sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ocupo a cadeira número 22, cujo patrono é Alfonso de Guimarães. É com muita alegria também que participo da Comissão de História Geral, e é por meio dessa Comissão de História Geral que estamos patrocinando essa palestra do dia de hoje, que, volto a dizer, há de tratar das arbitragens do território brasileiro, notadamente 3 arbitragens, desde o tempo imperial ao tempo republicano. Importante dizer também que a arbitragem foi um instrumento de solução de controvérsias muito comum para resolver fronteiras entre estados. Posso dizer que há mais de 5.000 anos já era utilizada e conhecida pelo direito internacional. Mas as disputas territoriais, posso dizer, também sempre marcaram a história da humanidade. O termo território indica uma extensão de terra delimitada, uma fração de terra sob determinada jurisdição. Vista pela geografia, nós podemos dizer que se trata de uma base material sobre a qual se ergue ou funciona ou existe a vida social. O Brasil possui atualmente uma das maiores extensões territoriais do mundo. Fica atrás de Rússia, Canadá, China, Estados Unidos. É o maior país da América do Sul, tanto em território quanto em população. Nosso país possui ainda uma enorme diversidade natural e sociocultural. Porém, eu posso dizer que a configuração territorial do Brasil que conhecemos hoje resulta de uma lenta, longa e difícil construção que foi construída durante esses 5 séculos da nossa história. Até o século XVI, o Brasil possui apenas uma área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre Portugal e Espanha. Esse era o tratado, conhecido por todos nós, que dividia as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha. Com a União Ibérica, que acontece entre 1580 e 1640, o Tratado de Tordesilhas perde importância e os colonos portugueses começaram a avançar para o interior do território brasileiro e passaram a habitar regiões onde hoje nós encontramos o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás, o estado de Minas Gerais, portanto. Porém, foi com o fim da União Ibérica e o restabelecimento da monarquia em Portugal que os portugueses se expandiram para o sul e fundaram também a colônia de Sacramento já no século XVII. Visando resguardar aquelas terras, os espanhóis, por sua vez, permitiram a criação de missões pelos jesuítas. Nesse período, há de se iniciar, ou inicia-se, melhor dizendo, na Europa, a Guerra de Sucessão Espanhola, que foi no princípio do século XVIII, 1701 até 1713, e consistia numa disputa entre as potências europeias para escolher o próximo soberano espanhol. Essa briga se refletia também nas colônias americanas e produzia efeito nos limites territoriais brasileiros, com a celebração do Tratado de Utrecht, em especial nas fronteiras entre o Brasil e a Guiana Francesa, na região onde hoje é o Amapá, na colônia de Sacramento e na área ocupada pelos 7 povos das Missões. Em 1750, é assinado o Tratado de Madrid, que é considerado um marco sobre as discussões diplomáticas dos limites territoriais brasileiros. Isso porque ele coloca, de um lado, as tradicionais linhas de divisão fixadas pelo Tratado de Tordesilhas, ainda utilizadas no Tratado de Utrecht, de 1713. É importante também dizer que ele traz uma mudança de paradigma em torno da noção de soberania territorial, bem como da utilização dos acidentes geográficos, rios, serras, cristas de montanhas, como limites inquestionáveis e definidos para dividir o território dos estados.
podemos assim dizer, por que não, que o Tratado de Madrid foi um marco importante para o fortalecimento das fronteiras brasileiras, levando a coroa portuguesa a investir no conhecimento cartográfico da região, na busca de obter documentação que lhe fosse favorável para a definição dos limites do seu próprio território, na forma definida pelo próprio tratado. Criava-se um discurso com isso de legitimação dos territórios de fronteiras a partir dessas cartas cartográficas e de diversos textos que surgiram ao longo do século XVIII, cujas características semelhantes buscavam comprovar a soberania de Portugal sobre os territórios de fronteiras a partir de várias descrições geográficas, políticas e históricas. Apesar de toda a inovação desse Tratado de Madrid, ele perde a eficácia em 1761, uma vez que o rei espanhol arguiu o descumprimento pelos portugueses por não terem renunciado aos domínios da colônia de Sacramento. Em 1777, é assinado um outro tratado, chamado Tratado de Santo Ildefonso, onde restou estabelecido que as fronteiras definidas pelo Tratado de Madrid seriam retomadas, com exceção do extremo sul, onde os 7 povos passaria ao domínio espanhol. Já em 1801, houve uma nova guerra entre Portugal e Espanha, o que provocou a ocupação territorial, tanto na Europa e também na América, de vários territórios. Portanto, e os gaúchos, nesse caso, eles conquistaram para sempre ali, posso dizer, a região dos 7 povos das Missões. Além disso, nesse período, a própria colônia de Sacramento foi conquistada pelos espanhóis. O Tratado de Paz dessa guerra entre Portugal e Espanha, celebrado em Badajoz, entre essas duas potências, posso assim dizer, não previu a devolução dos territórios ocupados, o que significava, para o Brasil, na teoria e na prática, a anulação do Tratado de Santo Ildefonso. Já com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, o território do Brasil sofreu inúmeras alterações. A atividade mineradora perdeu força, o café passou a ser um principal produto de exportação no Brasil, e com isso os estados de Minas, Rio, São Paulo ganharam no cenário interno uma certa importância. A banda oriental do Uruguai foi incorporada ao Brasil como província da Cisplatina e a da Guiana Francesa ocupada militarmente. Em 1817, o Brasil deixou a Guiana Francesa, mas obteve o reconhecimento da posse da Foz do Amazonas. Em 1822, com a independência do Brasil, a questão territorial passou a ter um protagonismo muito grande nas relações internacionais brasileiras. Iniciava-se, portanto, uma série de negociações sobre as fronteiras brasileiras, junto às tantas outras nações recém-independentes da América, vez que elas estavam entendendo inexistir qualquer valor jurídico aos tratados coloniais anteriores que haviam sido celebrados. Era necessário, portanto, o estabelecimento de novos parâmetros para as decisões dos tratados internacionais envolvendo o Brasil. E foi nesse período que, aos poucos, um princípio de direito conhecido como uti possidetis foi firmando-se na diplomacia sul-americana. Havia também, posso assim dizer, o chamado uti possidetis iuris, que foi utilizado pelas nações espanholas para resolver suas questões de fronteiras, as questões entre elas, as questões entre as próprias antigas colônias espanholas. Por esse princípio, ficaria sempre definido, né, que os documentos territoriais de cada nação, portanto, eles estariam compreendidos e definiriam os limites e delimitações a partir desses documentos. E os países, portanto, iriam possuir, ainda naquele momento, as suas fronteiras determinadas em razão, a partir desses documentos que possuíssem, oriundos do período colonial, afirmando, e poderiam afirmar, portanto, serem os donos legítimos dos territórios constantes desses documentos. Já no Brasil, após a proclamação da República, a questão das fronteiras brasileiras passou a ter ainda
um destaque maior na política internacional. Foram negociados vários tratados com todos os países que não haviam feito acordos ainda no período imperial. Mas foi também na República Velha que houve um conflito fronteiriço de grande expressão na história do Brasil, que é o primeiro objeto da nossa arbitragem do dia de hoje, a chamada Questão de Palmas, de 1895. E o que foi a Questão de Palmas de 1895? A Questão de Palmas, na verdade, eu posso dizer que essa questão é um território, existe Palmas, é um território que existe ali nos estados de Santa Catarina e Paraná, e é chamada, portanto, tem esse nome de Questão de Palmas, porque na época essa região pertencia à comarca, uma comarca que tinha este nome, Palmas. Bem, a fronteira entre o Brasil e a Argentina ela é totalmente fluvial, exceto num trecho de 24 quilômetros que é ligado pelas cumieiras das nascentes dos rios Peperi e Santo Antônio, que são afluentes, respectivamente, do rio Uruguai e do rio Iguaçu. E um pouco dessa história, para que nós possamos contextualizar as razões dessa arbitragem. Em 1759, os comissários portugueses e espanhóis encarregados das demarcações territoriais subiram o rio Uruguai, rio que na época já era bem conhecido, e reconheceram o rio Peperi, e descobriram e exploraram sua contravertente, e deram esse nome, portanto, de Santo Antônio. Já o citado tratado aqui de Santo Ildefonso, mudou as fronteiras do sul do Brasil. Ele colocou a região dos 7 povos das missões sob a soberania espanhola e fez do rio Uruguai, um rio exclusivamente espanhol, até a foz do Peperi. Não alterou, entretanto, o trecho da divisa que mais tarde daria origem às divergências entre o Brasil e a Argentina. Em 1788, quando se procediam às demarcações dessa região, os comissários espanhóis descobriram, na margem direita do rio Uruguai, outro rio, mais a leste, do Peperi, e a ele nomearam também Peperi. Como consequência, também nomearam Santo Antônio o rio contravertente que desaguava no Iguaçu. Esses rios figuram hoje, praticamente nos nossos mapas, com outros nomes. Eles levam os nomes de Chapecó e Chopin. Em 1857, aquele que seria o futuro Visconde do Rio Branco assinou com o ministro das Relações Exteriores da Confederação Argentina um tratado sobre a fronteira entre os países. Era o rio Uruguai, desde a foz do Quarai, ao sul, e o rio Iguaçu, ao norte, e entre eles os rios Peperi e Santo Antônio, que definiria, precisamente, serem os rios reconhecidos pelos comissários como os demarcadores dos tratados dos limites celebrados em 1750. Mas, porém, esse acordo não foi ratificado pelo governo argentino. Já em 1870, e com o fim da Guerra do Paraguai, foram várias as tentativas para resolver essa questão fronteiriça entre Brasil e Argentina. Em 1888, a questão se agravou quando a Argentina levou mais para leste, avançando sobre o território brasileiro, as suas reivindicações territoriais. Após várias negociações, inclusive uma proposta argentina com divisão do território que estava sendo contestado ao meio, os governos do Brasil e da Argentina assinaram em 7 de setembro de 1889, quase ainda no período imperial e quase no tempo da proclamação da República Brasileira, um tratado que submetia esta questão litigiosa à decisão arbitral do presidente dos Estados Unidos da América. E esse tratado foi ratificado em 4 de novembro de 1889. Como eu disse, com o advento da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, Quintino Bocaiúva tornou-se, naquela época, ministro das Relações Exteriores do governo provisório. E numa tentativa de alterar a imagem do Brasil império, um Brasil republicano, portanto, que estava chegando, em janeiro de 1890,
os ministros das Relações Exteriores da Argentina e do Brasil assinaram, na cidade de Montevidéu, um tratado pelo qual dividiam um território contestado em duas partes iguais. A população brasileira e a sociedade brasileira não aceitaram com bons olhos esse acordo celebrado e levaram, portanto, o Congresso Nacional, em agosto de 91, portanto, 6 meses depois de assinado aquele acordo pelos ministros das Relações Exteriores, a não ratificação e recomendaram a volta do uso da arbitragem. Pra vocês terem uma ideia, foi massacrante essa opinião pública daquele momento. Foram 142 votos contra a ratificação do acordo, contra apenas 5. Assim votou o parlamento naquele momento. Para defender os interesses do Brasil, foi nomeado o Barão de Aguiar de Andrada, que já tinha sido um dos principais negociadores do acordo, ainda no tempo do Império. Mas, todavia, esse Barão Aguiar de Andrada, ele falece em 1893 e levou o presidente da época, Floriano Peixoto, a nomear o Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, para exercer essas funções. Ele também conhecia com profundidade o problema. O Barão do Rio Branco era um profundo conhecedor dos problemas brasileiros. Em 1870, havia trabalhado como secretário do seu pai e era considerado um especialista dos problemas internacionais da região sul. Funcionou como cônsul brasileiro em Liverpool e nunca deixou de estudar, repito, os problemas brasileiros. Já a Argentina, no final do século XIX, para que se tenha uma ideia, era o país mais desenvolvido da América Latina. Estava ela a reivindicar uma porção do nosso território que, se obtida, deixaria o estado hoje do Rio Grande do Sul unido ao resto do Brasil por uma estreita faixinha de terra de 200 quilômetros aproximadamente. O Barão do Rio Branco, tão logo, portanto, assumiu suas funções, chega aos Estados Unidos no mês de maio de 1893 e apresentou, e a ele foram apresentados 2 estudos prévios sobre a questão. O primeiro preparado pelo Itamaraty e o segundo por um advogado norte-americano baseado em informações e dados fornecidos pelo Barão de Aguiar de Andrade. O trabalho final foi entregue pelo Barão do Rio Branco em fevereiro de 1894. Essa defesa, que foi entregue ao árbitro, ao presidente americano, ela era composta por 6 volumes. O texto básico, sua tradução em inglês, e 4 outros volumes de documentos e mapas. Uma verdadeira coleção de mapas antigos favoráveis à tese brasileira. Era uma prova, a prova cartográfica da questão, portanto, defendida pelo Brasil. Já o texto básico, é bom lembrar, trazia, na sua primeira parte, a notícia do tratado celebrado em 1750 e a sua primeira demarcação de terra. Na segunda, portanto, parte, sobre o tratado de 1777, já falava da segunda demarcação. E na terceira, a presença jesuíta no território das missões, com estudos originais e farto material documental. E na última parte, sobre a descoberta e ocupação pelos brasileiros do território que estava sendo objeto da arbitragem. 2 documentos, portanto, foram fundamentais nessa arbitragem. Foram documentos recém-descobertos. Um chamava o Mapa das Cortes. É um mapa cujo original tinha sido localizado pouco tempo atrás em Paris. E um segundo, um texto autêntico das instruções aos demarcadores do Tratado de Madrid, redigido lá nos anos de 1758, e que diferiam da versão citada desde 1788 pelos argentinos. Zeballos, Stanislau Zeballos, que era o defensor da Argentina, baseara sua defesa no trabalho dos demarcadores de 1788, que teriam corrigido os erros dos anteriores demarcadores de 1758. Mas o texto básico, a documentação apresentada pelo Barão do Rio Branco, deixou a situação argentina frágil e, portanto, uma vulnerabilidade muito grande para ser aceita. No fundo, posso assim dizer, no fundo, a questão que se submetia ao presidente dos Estados Unidos, ao árbitro internacional, era saber se a fronteira era pelos 2 rios que o Brasil indicava ou se era pelos que a Argentina indicava, pelos rios que a Argentina indicava. O árbitro não podia
nos termos do compromisso arbitral celebrado pelas partes, não tinha a possibilidade de escolher uma outra solução. Ou era a solução brasileira ou a solução argentina. A sentença arbitral, a decisão arbitral, vinda do presidente Cleveland, foi conhecida no dia 6 de fevereiro de 1895 e foi favorável ao Estado brasileiro. Portanto, essa questão da região do Cone Sul brasileiro, essas regiões, portanto, com a Argentina e as nossas fronteiras com a Argentina, restaram, portanto, resolvidas ainda no século XIX, no final do século XIX. Bem, essa foi a primeira questão arbitral a que estamos conversando. A segunda questão arbitral, que vou tratar com vocês, é a questão que envolve o Amapá. É a questão do Amapá do ano de 1900. Um pouco da história sobre essa questão. Os que criaram, em 1637, a capitania do Cabo Norte, no que é hoje o estado do Amapá, posso dizer que os portugueses assim o fizeram. Não é? Então, essa capitania, criada, portanto, capitania do Cabo Norte pelos portugueses, ela se estendia da foz do rio Amazonas até o rio Oiapoque, que deságua no oceano a oeste do Cabo Orange. Já, por sua vez, os franceses, estabelecidos na Guiana, Guiana foi fundada em meados do século XVII, reclamavam que os limites da sua possessão elas deveriam ir até o Cabo Norte, ao norte do rio Araguari, que deságua praticamente na foz do Amazonas. Tratava-se, portanto, de uma área de divergência entre os portugueses e os franceses sobre a posse da região entre os dois cabos, Orange e Norte. Foram vários os acordos internacionais celebrados sobre essa região. Em 1900, houve um acordo que neutralizou o território disputado. Já em 1713, com o Tratado de Utrecht, através do qual Portugal obteve a renúncia da França em suas pretensões sobre o território disputado, mas também eu posso dizer que outros tratados foram também celebrados e, todavia, em 1806, todos os tratados celebrados foram declarados nulos por Portugal, sob a alegação do vício no consentimento, obtidos, portanto, pela força. Quem, portanto, declara nulo era o regente Dom João VI. Ele faz essa declaração de nulidade. Já em 1807, os portugueses invadiram Guiana e lá ficaram praticamente por 8 anos. No Congresso de Viena, de 1815, portanto, depois das guerras napoleônicas e que a França, portanto, napoleônica desaparece, Portugal concordou com a restituição da Guiana à França. Porém, ele imaginava ali, fez uma exigência de uma nova linha territorial. No século XIX, muitas tentativas esporádicas, portanto, apareceram, principalmente pelos franceses, de se apossar dessa região. Foram várias as negociações de tentativa de acordo sobre aquela questão conflituosa daquela região, que não foram aceitas nem pela França, nem pelo Brasil. Em 1861, foi publicado em Paris o livro L'Oyapock et l'Amazone, de Joaquim Caetano da Silva, considerado como uma maior contribuição, portanto, sobre esse assunto, e que foi utilizado, inclusive, na defesa pelo Brasil dos direitos que discutia, portanto, na arbitragem que teve lugar anos depois. Em 1897, no Rio de Janeiro, foi firmado um compromisso arbitral entre a França e o Brasil, escolhendo-se, portanto, o presidente do Conselho Federal Suíço para decidir este conflito territorial entre os dois países. Na região onde havia sido descoberto o ouro, estavam ocorrendo vários atritos entre o povo da Guiana e os brasileiros. O Barão do Rio Branco novamente foi designado para defender os interesses brasileiros junto ao árbitro escolhido. Volto a dizer, dessa vez, o presidente do Conselho Federal Suíço. Ele considerava a questão bem mais complexa do que a que nós tivemos no passado com a Argentina, que citei aqui a questão de Palmas. Primeiro, porque se tratava de um conflito com uma das potências mundiais da época, que era a França. Depois,
por ter sido a posição de Portugal, e mais tarde a do Brasil, vulnerável e oscilante quanto à defesa dos seus próprios direitos. O árbitro, portanto, ele, neste caso, deveria fixar os limites no interior, bem como deveria estabelecer os limites marítimos pelo rio que se identificasse como Jacob ou Vicente Pison. Poderia esse limite, o Oiapoque, como queria o Brasil, poderia ser esse limite, o Oiapoque, como queria o Brasil, ou o rio Araguari, como pretendia a França, ou mesmo poderia haver a definição por um rio intermediário. Em abril de 1899, o Barão do Rio Branco entregou em Berna a defesa do Brasil, acompanhada de 2 tomos de documentos e outros 2 contendo a obra já dita aqui de Joaquim Caetano da Silva. Em dezembro de 1900, foi entregue ao Brasil a sentença na qual o árbitro foi integralmente favorável às pretensões brasileiras. Foram 838 páginas redigidas pelo conselheiro Eduardo Miller e assinado pelo então presidente do Conselho Federal Suíço, Walter Hauser. Na costa atlântica, a divisão foi fixada pelo Oiapoque, e no interior o limite ficou sendo o divisor de águas, os montes Tumucumaque, importante, portanto, nessa divisão e na pacificação daquela região. Apenas para se ter noção, a área em disputa correspondia ao equivalente hoje a 3 vezes o estado do Amapá. Essa foi a segunda arbitragem internacional submetida pelo Brasil. A segunda vitória do Brasil no plano externo, e aqui já no princípio, no alvorecer, portanto, do século XX. A terceira arbitragem brasileira foi no ano de 1904, com um território que envolvia o Brasil e o território da Guiana, da antiga Guiana inglesa, hoje Guiana, exatamente com a Grã-Bretanha. É a chamada questão do Pirara, do Rio Pirara, de 1904. As questões de limites levadas ao arbitramento tiveram, no início do século XIX, foram levadas pela ação de um único homem. Portanto, o geógrafo e o explorador alemão naturalizado inglês, Robert Schomburg. Este homem, portanto, é que praticamente levantou os dados e que geraram, portanto, o estabelecimento dessa arbitragem, diferentemente das 2 anteriores. Em 1835, ele esteve em viagem de exploração pelo interior da antiga Guiana inglesa. Até então, nem os ingleses, nem os holandeses, que eram os antecessores daquela área, da atual Guiana, manifestavam dúvidas ou divergências sobre os limites territoriais com o Brasil. Schomburg, nessa nova viagem, agora a serviço do governo inglês, a primeira foi da Sociedade Real Britânica, ele vai encontrar nas suas incursões praticamente desarmado um posto militar brasileiro no Rio Pirara e muito reduzida, portanto, a guarnição do Forte São Joaquim, fundado em 1775, no início do Rio Branco. Bem, o que ele faz? Alegando que estava ali para proteger os indígenas, os escravizadores brasileiros, ele conseguiu que o pastor anglicano Thomas Yonde se instalasse no Pirara, mas também que se formasse na Grã-Bretanha um movimento apoiando a apropriação da área. Em 1840, publicou o livro Description of British Guiana e passou a reivindicar para a Guiana a fronteira pela Serra do Acaraí, no sul, e pelos rios Tacutu e Cotingo, a leste. Em 1898, Lord Salisbury, primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores britânico, propôs uma fronteira natural que deixava cada país com praticamente metade da área contestada. Não foi aceita essa proposta porque o governo brasileiro achava, então, que tinha mais títulos de posses que a Grã-Bretanha. E também, posso dizer, porque ele havia vencido as 2 arbitragens anteriores. Para sair do impasse, a Grã-Bretanha e o Brasil decidiram pelo arbitramento e entregaram essa questão ao rei da Itália, Vítor Emanuel III. Neste caso, o governo brasileiro nomeou, em 1899, Joaquim Nabuco como seu defensor.
Portanto, posso assim dizer que Joaquim Nabuco foi quem tratou dessa questão e não o Barão do Rio Branco. A defesa brasileira, apresentada por Joaquim Nabuco, baseou-se em dois princípios. A do título nascente ou incompleto, que dá ao possuidor temporário direito contra terceiros, e a da separação das vertentes, que dá ao ocupante de um rio certos direitos sobre os seus afluentes. Apresentou também os títulos de ocupação portuguesa dos rios Negro, dos Branco e dos respectivos afluentes. As questões, portanto, foi um trabalho muito bem construído por Joaquim Nabuco, elogiadíssimo pelos juristas internacionalistas da época e mesmo pelos juristas brasileiros daquele momento. Porém, a decisão arbitral que veio em 1904, Vítor Emanuel, portanto, rei da Itália, dividiu o território objeto da arbitragem em duas partes, dando 60% à Grã-Bretanha e 40% ao Brasil. Foi uma sentença curta, uma sentença de 2 páginas, dizendo que tanto o Brasil quanto a Grã-Bretanha não provaram a posse efetiva do território disputado. A Inglaterra ganhou mais do que havia proposto anteriormente nas negociações diretas e argumentou e praticamente aumentou os limites da Guiana. A região até do rio Pirara, que foi a origem do conflito, passou a estar dentro do território inglês, passou a soberania inglesa. Já quanto à sentença, o árbitro, equivocadamente e com todo respeito, aplicou os princípios jurídicos de uma conferência internacional do século XIX, a Conferência de Berlim, de 1885. Por quê? Porque a Conferência de Berlim, de 1885, ela utilizava de princípios jurídicos para resolver problemas coloniais africanos. E ele a utilizou como fundamento para resolver um conflito de disputa territorial nas Américas que tinham adotado para si o princípio do iuti possidetis. É importantíssimo, portanto, deixar registrado nesta, que é a fala sobre a evolução dessas 3 arbitragens, que o Brasil teve essas experiências internacionais, 2 vitoriosas e uma parcialmente vitoriosa, podemos assim dizer, sob o comando de grandes políticos, de grandes juristas, que muito enobreceram essas disputas. Essa é a razão pela qual nós temos ainda tantas outras questões nas fronteiras brasileiras construídas, e por que não dizer, e para terminar, as questões que envolvem a própria compra do território do Acre, do Estado boliviano, que, não menos, foi intermediada pelo Barão do Rio Branco e, em sua homenagem, tem a capital do Estado do Acre, do antigo território federal do Acre, e hoje Estado do Acre, leva o nome, portanto, daquele que ajudou na construção do Tratado de Petrópolis, em 1903, para a aquisição daquela faixa territorial para o Estado brasileiro. Rio Branco, portanto, é uma justa homenagem que se presta ao Barão do Rio Branco nessa parte. Portanto, espero aqui ter contribuído para a formação, para a divulgação do Instituto da Arbitragem Internacional, na esperança de que, com essas discussões, nós possamos reinventar e estudar, portanto, princípios de direito tão bem utilizados, tão bem comprovados e que construíram a história do nosso país. Ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, os meus agradecimentos pela oportunidade de compartilhar essas impressões e agradecer também a todos os parceiros do Instituto Histórico e Geográfico que nos ajudam na difusão da cultura jurídica, da cultura geográfica, da cultura histórica, não só de Minas, mas também do Brasil. Muito obrigado a todos vocês pela audiência.